Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos fazer a nossa reflexão da noite. Quem aqui quer ser feliz? Eu quero. Entra na fila, né? Então vamos lá, tem uma frasezinha interessante hoje do Kardec, para quem quer ser feliz, né? Então a nossa reflexão hoje é a seguinte: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Deu para entender? Alguma dúvida? Pessoal, não é uma variante daquele negócio da semeadura e da colheita? Não é mais uma variante daquela frase? Amai ao próximo como a ti mesmo. Não é também uma variante daquela frase, daquela questão que a gente estudou aqui, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. É fácil? É fácil, está aí. A gente faz? Não fazemos, né? Por que a gente não faz, pessoal? Ótima definição, Fran. Teoria científica, porque nós somos cabeçudos. Isso aí. Somos ainda muito imperfeitos, ainda muito egoístas, olhamos ainda muito para o próprio umbigo, né? E é assim que a gente vive, infelizmente. Resultado disso? Eu sou tão infeliz. Eu tenho um monte de problema na minha vida. Pessoal, os problemas não são criados lá por Deus. Eles são criados por nós mesmos. Enquanto a gente não tiver essa consciência, enquanto a gente tiver isso muito arraigado na nossa cabeça, nós vamos continuar dando cabeçada. Jóia? Fala, Zé. Mas nós somos egoístas, nós somos tudo isso que você falou, porque tem uma coisa bastante principal na nossa vida, nós somos materialistas. Muito materialistas, né, Zé? É mais importante o meu carro do que dar passagem para o pedestre. Né? É um exemplo de materialismo, mas o Zé matou tudo aqui. Nós somos muito materialistas. Já que vocês estão muito quietinhos hoje, muito comportados, nós vamos fazer o seguinte hoje, noite de perguntas e respostas. Pode começar. Nós vamos tentar responder tudo. Pessoal, o que é o combinado? Perguntar qualquer coisa sobre espiritismo, tá? Eu vou tentar responder tudo, que eu não souber a gente vai pesquisar, mas a gente já fez isso e já deu certo uma vez. Então vamos aproveitar. Vamos lá. Clarinha, você que já tem um monte de perguntas aí, começa. Vamos lá. Bom, médiums. Médiums. Outros médiums. Por exemplo, tem pessoas, todos somos, né? Aham. Mas uns mais desenvolvidos que outros. Sim. Mas também, alguns que é mais desenvolvido conseguem reconhecer a mediunidade de outra pessoa? Ou não? Então vamos lá. Boa pergunta. Depende. Depende. Dizer que um médium é um ser iluminado que percebe tudo, não. Mas o que um médium pode perceber, vocês entenderam a pergunta, né? Se um médium percebe a mediunidade na outra pessoa. O que é muito comum no médium é a gente perceber os sintomas da mediunidade no outro. Por quê? Porque a gente tem os sintomas, né? Então, às vezes você está lá, né, conversando com a pessoa, no barzinho, né? Na rua, no ponto de ônibus, um amigo, conhecido, e ele vira e fala, não sei, rapaz, é um negócio assim esquisito, um arrepio quando eu entro lá no cemitério. O médium já começa a olhar e fala, arrepio é quando reza, Aí quando entra no cemitério sente uma tonturinha, Mas, veja, não é um reconhecer, é ver os sintomas, tá? Alguns médiums videntes ou clarividentes podem ter sim essa capacidade. Legal? Mas não é assim, eu conheço o médium só de ver. Veja que aqui na casa
A gente tem uma certa dificuldade com isso, né? Porque, como você disse, questão 159 do Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns. Ah, eu não sou. É. Quem é que acha que não é médium? Pode levantar a mão. Todo mundo é. Só porque eu falei. E está morrendo de medo, vai me usar de exemplo, né? Ó, quem é que acha que não é médium, já está dando comunicação no espírito. O seu. Se isso é uma ferramenta, é uma faculdade orgânica, como disse o Kardec, todos nós somos médiuns. Todos nós temos essa faculdade de intermediar um espírito. Porque a gente intermedia o nosso próprio, né? Agora, nem todos vão ser médiuns ostensivos, ou seja, vão trabalhar com a mediunidade. Mas quem aqui nunca sentiu um arrepio quando passou na frente do cemitério? Né? Não tem a questão da sintonia também? De um médium para o outro? Não muito. A Ângela está citando a questão da sintonia de um médium para o outro. Não. A sintonia é de mesma vibração. A gente pode estar numa mesma... Hoje nós estamos aqui após oração, estamos dentro da casa espírita. Posso dizer para vocês que 99% de quem está aqui está na mesma sintonia. Somos médiums? Somos médiums, mas não necessariamente. Tá? Você pode ter médiums que vibram muito baixo, e aí a sua sintonia não vai bater. Você vai se sentir mal perto daquele médium. Um médium que tem uma sensibilidade, ele pode chegar perto de um médium que faz trabalhos, ditos trabalhos pesados, vamos falar o português correto, que incorporam espíritos muito infelizes para finalidades muito toscas, e a gente pode sentir essa energia muito ruim. E não é uma sintonia, mas é uma sensação. Legal? Vai, gente, provei tudo que você queria saber sobre o espiritismo e nunca teve coragem de perguntar. Fala, Bel. O que é ser um médium? Como? Um médium. O que tem um médium? O que é ser um médium? Ser um médium é ter a capacidade de intermediar um espírito com o mundo dos vivos, com a matéria. Tá? Então, um médium, por exemplo, de psicofonia, que fala. Nós temos vários médiums hoje aqui na sala. Se a gente fosse fazer um trabalho mediúnico aqui, esse médium iria entrar em transe, e quem iria começar a falar com vocês aqui seria o irmão espiritual, através do médium, da garganta do médium, do pulmão do médium, do corpo do médium, da energia do médium. Isso é mediunidade. Legal? Serve para quê? Não, eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. A gente ouve falar que se a gente está aqui reencarnado, reencarna diversas vezes, e muitas vezes a gente escolhe por certas coisas que a gente vai passar para poder pagar, entre aspas, uma outra coisa que a gente fez. Isso. De mal para ele. Tá. Aí eu pergunto, a gente pode saber o que a gente fez através de depressões, a gente ouve falar isso. Mas também a gente poderia, através de um sonho, ser revelado o que a gente fez? Nossa, boa pergunta. Todo mundo ouviu aí? Aconteceu comigo. Dá para fazer uma palestra de 3 horas, mas vamos lá. Primeiro, eu queria consertar um conceitinho, né? A gente reencarna para pagar o que a gente fez. Não. Nós reencarnamos para corrigir as nossas imperfeições. Por que nós erramos? Porque a gente tem imperfeições. No Espiritismo, isso. No Espiritismo, nós não temos o pecado. Nós temos causa e efeito. E a gente quer evoluir, a gente quer se melhorar. Como? Tirando as imperfeições. Então, se em outras encarnações a gente cometeu erros graves, nós precisamos corrigir essas imperfeições. Ok? Corrigir. Não é punição, pessoal. Deus
não castiga ninguém. É tudo de acordo com a lei. É causa e consequência. Nós aprendemos no Espiritismo que para consertar um erro, nós precisamos passar por 3 coisas. Desculpa ser um pouquinho longo, mas para poder entender. Primeiro, arrependimento. Então a gente precisa entender que o que a gente fez está errado. Por quê? Pessoal, vocês já viram que tem gente fazendo coisa errada e continua achando que está certo. Né? Arrependimento. Arrepender é reconhecer. Nossa, errei. Errei, falei o que não devia para Fátima. Meu Deus. Segundo, expiação. O que é expiação? Vamos trocar a palavrinha expiação pela palavra consequência? Sentir a consequência de eu ter falado uma bobagem para Fátima. Qual foi a consequência? Ela ficou triste, eu fiquei mal, eu não queria ter chateado ela. Expiação. Ok? E por último, para a gente corrigir isso, reparação do mal feito. Putz, Fátima, eu estava com a cabeça quente, não queria ter dito aquilo. Vem cá, vamos tomar um café, vamos tomar um chá. Eu vou refazer o que eu fiz, mas nós vamos tentar reparar o mal, ok? Tudo bem? Então a gente reencarna para isso, para reparar esse mal. Isso. Aí vamos lá. Aí agora para a gente responder. A gente pode saber? Pode. Se for útil e se for decidido por quem? Pelo chefe em pessoa, pessoal. Pelo chefão em pessoa, por Deus. Quando nós encarnamos, para suportar melhor as provas dessa vida, a gente ganha o que se chama manto do esquecimento. Pessoal, pensa com honestidade. Com honestidade agora. Você realmente quer lembrar ao vivo e a cores, com todas as emoções, as coisas erradas que você fez na outra vida e que você tem aqui para pagar? A gente não dá conta dos erros dessa vida, que são pequenos. Então veja, é uma questão que a gente até já discutiu aqui. Mas tem a regressão, tem a constelação, não sei do que. Deus sabe o que faz? Pessoal, se Deus colocou o manto do esquecimento, não futuca, não mexe aí, porque é o melhor para a gente. Deus sempre faz, a espiritualidade superior sempre nos programa da melhor forma possível. Até porque, se for útil a gente, pode nos revelar por sonho? Pode. E mesmo assim a gente vai ter um vislumbrezinho da coisa, que nem sempre nós vamos ter a certeza de que é a realidade. Nem sempre. Porque veja, a bondade de Deus é tão infinita, a misericórdia é tão grande, que nós não suportaríamos. Né? Já imaginou? Se realmente eu lembrasse, retomasse a minha memória Full HD, 6D, que na vida passada eu matei a Patrícia e por isso eu preciso viver junto com ela? Será que seria útil para a gente? Nossa, o que ia acontecer? A gente ia repetir na prova, né? Isso até aconteceu com uma pessoa que a gente conhece. Costumo dizer, todo mundo que faz regressão de outra encarnação, lembra do que da outra encarnação? Que foi o quê? Cleópatra, um príncipe, né? Nossa, eu fui Albert Sabin. Ninguém foi o cara da Inquisição que torturava os outros, né? Ninguém foi Hitler. Ninguém foi general de Hitler. Não é interessante isso? Eu até brinco, né? Que foi Cleópatra, eu conheço umas 4. Né? Vamos lá, mais perguntas. O espírito, existe uma primeira encarnação de cada espírito?
Existe. Pergunta. Uma primeira. Sim. Eu encarnei, o meu espírito encarnou uma vez, uma primeira vez. Sim. Sem um passado, Sim. né? Sem uma encarnação anterior. Sim. Ele já vem com, a minha questão é, ele vem já com alguma coisa para resgatar? Não, ele vem só para evoluir. Então vamos lá. Pergunta da Fátima aqui. O meu espírito, o nosso espírito, já teve uma primeira encarnação? Já. E quando ele vem nessa primeira, ele já vem com alguma coisa a resgatar? Não. O que a gente aprende? Que Deus criou todos nós, todos os espíritos, simples e ignorantes. Calma, não é esse ignorante de ser da coice nos outros. Simples e não sabendo de nada. Ok? E deu a cada um de nós o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, o que a gente quer? Chegar no bem, quer ser feliz. E a gente vai usando o nosso livre-arbítrio e vai. Então, tivemos uma primeira encarnação? Com certeza. Né? Vamos ter muitas ainda? De onde nós estamos aqui? Com muita certeza. Muitas ainda. E cada uma delas é um passinho mais perto da evolução, da felicidade, de Deus. Entendeu? Quando a gente fala estar perto de Deus, pessoal, a gente tem uma visão meio católica, né? De chegar, então eu vou chegar perto do trono lá. Não. Estar mais perto de Deus é um estado de espírito de êxtase. Maravilhoso. É um milésimo do que alguns médiuns experimentam em alguns trabalhos mediúnicos quando a gente vislumbra alguma coisa bacana do plano espiritual. O médium chora, que nem criança de 12 anos de idade, se emociona. É um milésimo. E o que todos nós queremos? Esse estado de êxtase permanente. Isso é estar em Deus. Esse espírito de Cristo, por exemplo, deve ter sido um espírito que veio desde que foi criado, evoluído muito grandemente, né? Acho que para chegar a ser um Cristo. A Fátima está falando aqui, então, o espírito de Cristo, por exemplo, é um espírito que já evoluiu muito, muito. Exato. Olha, a gente fala que ninguém acredita. Ninguém acredita. É difícil acreditar. Cada um de nós aqui dentro dessa sala, sem exceção, um dia seremos um Cristo. Esse é o nosso destino. Esse é o destino que o Pai nos traçou. Jesus, o que a gente conhece como Jesus, né, é até interessante, né? Emmanuel fala que os planetas em que Jesus evoluiu já nem existem mais. A Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. O que é que nos diz a doutrina espírita? Que Jesus, designado por Deus, recebe a poeira cósmica universal e molda a Terra. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito capaz de moldar e construir um mundo. O que vocês acham que Jesus é? Imagina o esforço que esse teve que fazer para encarnar aqui. Exatamente. Olha, você falou uma coisa, imagina o esforço que Jesus fez para encarnar aqui. Eu vi uma palestra uma vez de uma médium que eu achei linda a comparação dela. Linda. Ela falou assim, pessoal, Jesus para encarnar aqui no nosso mundo é como se a gente colocasse o sol dentro de uma caixinha de fósforo. Entendeu? Foi isso que Jesus fez pela gente. Veio para tocar a empresa, né? Como gestor do orbe, né? Como governador do planeta. Veio.
Para ele já é um espírito puro, né? E quando ele vem, quando ele veio, também teve o esquecimento? Não. Ele já é um espírito totalmente evoluído. Jesus teve um manto de esquecimento com ele? Não, por quê? Porque já é um espírito puro. As mazelas, por isso que agora eu vou entrar numa coisa meio complicada. As mazelas da matéria, pessoal, para Jesus estava muito acima. Muito acima. Sabe? Por isso, não vou falar isso. Não vou falar, porque senão o padre depois me dá bronca aqui. A certeza da missão dele, tudo que ele tinha que fazer, ele tinha clareza de tudo. Ele sabia de tudo, né? Ele sabia o que ia acontecer, como ia acontecer. Ele estava em gente, Jesus é um espírito, estava em comunhão constante com Deus. Jesus expressa a palavra, a vontade de Deus através dele. Deus age no planeta por meio de Jesus. Isso é um espírito de uma categoria extremamente elevada. E a boa notícia, que também pouca gente acredita, é que, como Jesus, existem vários Cristos planetários. Aí todo mundo fala, nossa, heresia. Vários. O Emmanuel nos narra, né? Que houve na atmosfera da Terra uma reunião de Cristos planetários para resolver como é que a gente ia tocar as coisas aqui. Se eclodia, se a terceira guerra, se a segunda, se ia acabar tudo, se ia dar mais uma chance. Né? Vamos lá. Fala, Dani. Às vezes a gente tem aquela sensação de já esteve naquele lugar. Assim, o que seria isso? Porque você cria uma ligação espiritual, alguma coisa querendo demonstrar, não sei, o que seria isso? Então vamos lá. O Daniel está perguntando lá, às vezes a gente tem uma sensação que já esteve em algum lugar, conhecido pela psicologia francesa como déjà vu, mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma tia já desencarnada que quando ela esteve no Palácio de Versalhes, em 90 e pouco, visitando, ela antes de entrar na sala, ela descreveu para o marido tudo que tinha dentro da sala, e ela nunca tinha estado lá. Ela falou assim, eu sei que tem lá. Quando entrou, estava tudo lá dentro. São lugares e coisas que a gente já viu, que a gente já viveu. Tá? E que às vezes são mostradas para a gente, são permitidos que a gente se lembre por alguma utilidade. Às vezes aquilo, Daniel, aciona algum cliquezinho, né, na nossa cabeça, né? O pessoal da psicologia chama de insight, né? Às vezes liga um lé com um cré e a gente se recorda de alguma coisa, alguma emoção, alguma sensação e nos é útil. Mas são, sim, experiências. Né? Isso também pode acontecer com pessoas que, por exemplo, você possa ver na multidão, poxa, parece que já vi essa pessoa, ou por isso. Perfeitamente. Pode também ser com relação a pessoas. Não tem aquela pessoa que você encontra uma vez num lugar qualquer e fala, nossa, mas Parece que eu conheço. deu sintonia. Bateu o santo, né? Nossa, bateu o meu santo. Que é isso, pessoal? São seres, são pessoas que a gente já conviveu. Porque, na verdade, apesar do planeta hoje estar com 8 bilhões de habitantes, os nossos círculos de relacionamento, eles são muito próximos. A gente está com quem a gente tem que estar. Todo mundo que está aqui hoje está aqui porque tinha que estar aqui. E pode ter certeza que nós já estivemos juntos. Em algum evento, já combatemos junto em guerra, já fomos da mesma tribo indígena, já passamos fome junto não sei aonde. É o que se chama de família espiritual, que é muito mais amplo do que a nossa família terrena. Né? Então nós temos essa família espiritual. É um grupo de espíritos e a gente vai caminhando e evoluindo juntos, ou pelo menos tentando evoluir. Fala. Um pouco sobre? Dos passes. Vamos fazer mais pergunta? Eu queria depois, se eu pego o Ângelo aqui para falar um pouquinho, né? Mas depois eu falo. Pode ser? Fala, Vitória. Você falou do manto do esquecimento, né? Isso. Quando a gente
Tá bom. A gente lembra de tudo. Quando volta, tira o manto. Mas, de novo, Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Quando desencarnamos, pessoal, eu vou perder um pouquinho de tempo para explicar isso bem. Quando desencarnamos, nós não temos mais perninha, não temos mais bracinho. Legal? Como é que a gente se movimenta, como é que a gente se desloca? Para onde a gente vai? Para onde a gente pensa. Às vezes, alguma lembrança muito pesada dessa última encarnação nos traz sérios problemas quando estamos na erraticidade, que é quando desencarnamos. E aí a gente não tem um manto esquecimento, a gente tem uma outra misericórdia de Deus chamada de perturbação. Então, praticamente todos os espíritos, quando desencarnam, entram no estado de perturbação. O que é isso? Fica meio bobo. Fica meio aéreo. Já viu alguém que acabou de sair da anestesia, da cirurgia? Você fala, oi, cara, fala, oi, tudo bem? O que você está fazendo aí? Não sei. Então nós temos o estado de perturbação do espírito. Ok? Paulo, quanto tempo dura a perturbação? De algumas horas até alguns séculos. Depende de quem? Do espírito, da sua capacidade de entendimento, do seu desapego, do seu grau de espiritualidade. E é uma misericórdia. Né? Quantos e quantos irmãos a gente não socorre aqui nos trabalhos de quarta-feira, já viram algumas coisas também na quinta-feira, que estão há quanto tempo desencarnados? Estão em quê? Perturbação. Ou ele está preso num loop, né? O que é um loop? Ele repete aquele ato da morte, repete o ato da morte, repete o ato da morte, ou ele está num lugar que ele não sei, eu saio, eu ando. Uma vez fizemos um socorro, eu dei comunicação num espírito que estava num acidente, e ele falou uma frase que até hoje me marcou. Ele falava assim, falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu ando e nunca amanhece. Ele não falou nunca sai daqui, falou nunca amanhece. Ele estava sempre na noite, andando em volta do local do acidente. Isso é uma perturbação. Ai, é um castigo de Deus? Não. É um preparatório. Porque às vezes o choque do desencarne pode trazer consequências muito ruins para o espírito. Igualzinho o filme do Sexto Sentido. Nossa, olha, Paty lembrou bem. Não é um filme espírita. Assistam o Sexto Sentido. Paulo, quando a pessoa está no momento quase perto de desencarnar, né, ou está doente, alguma coisa assim, às vezes tem relatos, né, que elas conversam com os familiares, esse estado já entra um estado de perturbação, ela começa a falar coisas com a gente que está encarnado, que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, mas ela já está falando coisas de lá. Às vezes as pessoas, quando estão próximas do desencarne, elas começam a fazer o quê? Ver entes queridos, conversar com não sei quem. Isso é um início da perturbação? Perfeitamente. Né? Nós vimos um documentário, acho que na Netflix, sobre a morte, sobre o espírito, não lembro exatamente do documentário, tem um médico que fala que todos os pacientes dele, que cuida de pessoas já Terminais. ele fala que todos começam a ver, ver pessoas que já se foram, conversar, sonhar, e falou, daqui a pouco a pessoa desencarna. Então, isso já é um preparatório. Começa a ver quem? A mãe que já desencarnou. Né? E é engraçado, né? Para a gente que não está ainda nessa perturbação, a pessoa fala, nossa, Patrícia, essa noite meu pai e minha mãe vieram conversar comigo, falou que tem um lugar bacana lá onde eles estão. Falei, né? Começa a se preparar. Pessoal, nós somos de uma cultura que teme demais a morte. Isso é uma coisa muito ruim na nossa cultura.
Primeiro que a gente sabe que a morte não existe. Somos imortais. Esse espírito que está animando o corpo de vocês aqui, ele não vai acabar nunca. Nós só vamos tirar essa roupa aqui e botar outra. Fala. Então, de imediato, na hora que desencarna, é uma bênção a perturbação. É uma bênção, é uma bênção. A perturbação imediatamente é uma bênção. Se a pessoa for muito evoluída, muito bem, ela pode passar muito bem. Passa muito rápido. Pessoal, olha, Aí é a escolha do espírito. a curiosidade de todo mundo, não, depende do grau de evolução dela e de entendimento e desapego. Né? São essas questões. Quem julga isso? Espiritualidade superior. Tá? Tenho certeza que um Divaldo Pereira Franco abriu os olhos e estava a mãe dele do lado. Mãe, vamos embora, já é a hora, agora já é, então vamos. Por quê? Tem um entendimento, pessoal. Agora, não, eu vou ficar aqui na minha casa. Não, da minha casa ninguém me tira. O que eu vou fazer com o meu carro? Quem é que vai tomar conta do meu filho? Aí, gente, vem a misericórdia divina e perturbação. E mesmo assim o espírito ainda pode ficar? Deve ficar? Fala, quem é? Vamos lá. E os hospitais espirituais e o umbral? Uhum. Quando você desencarna, que nem no nosso lado, o André Luiz fala que quando ele desencarna, ele fica aqui, depois ele acorda num hospital, Isso. né? E aí, a gente também lê várias literaturas que falam sobre os umbrais. Uhum. Em que situação? Então vamos lá. Pergunta sobre os umbrais, ela está citando aqui na obra Nosso Lar, em que André Luiz conta do seu desencarne e que ele foi para o umbral. André Luiz, pessoal, pelos cálculos que a gente faz, ficou 8 anos no umbral, em tempo da Terra. O que é umbral? Isso aqui é um umbral. O que é umbral, pessoal? Porta. Um umbral é não estar na erraticidade, não estar no plano espiritual e não estar na matéria. Quem deu essa denominação foi o André Luiz, nas obras dele, a região do umbral, que é um nem lá nem cá. Por que o espírito fica nem lá nem cá? Porque ele quer. Por que ele quer? Porque ele está equivocado, porque ele não acredita em nada, porque ele está cheio de ódio, porque ele quer vingança. Então, mas isso é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender. E olha que ela mora comigo, hein? Falo todo dia. Você vê, pessoal, santo de casa não Aparece alguém lá para explicar para a pessoa, ó, você está perdida, não sei o quê. Legal. A pessoa fica lá vagando. Legal. E não tem ninguém para ir lá explicar. Calma, tem lá. Vem aqui de quarta-feira que a gente está aqui para explicar. Dentro da pergunta dela, a mesma coisa, assim, qual é a diferença desse umbral e da pessoa que fica? Então vamos lá. Sair do mesmo lugar. Porque A pessoa não vai, a pessoa desencarna e ela fica ali. Mas aí eles falam do umbral. Então, Vamos lá. Deus fez um umbral? Não? Deus criou um lugar destinado a desgraçar todo mundo? Deus é sobre amor puro, misericórdia infinita. Quem criou o umbral? Os espíritos com a sua atitude mental. O umbral é uma região mental. Por quê, pessoal? Porque tudo na erraticidade é mental. Lembra que eu falei que o espírito não tem perninha, não tem bracinho? Como é que o espírito anda? Ele não anda, ele volita. Então ele pensa, volitare, vontade, vem do latim, vontade. Ele pensa, ele... Aí se ele pensa em ficar num lugar ruim? E se ele pensa em ficar lá na casa para se vingar dela? Ele tem o livre-arbítrio?
Ele realiza. Aí a gente precisa falar de outra coisa. Vibração. Vibração. Lei da... A gente já estudou. Causa e consequência e a lei da sintonia. Quando a gente desencarna, a gente tem uma certa vibração. Vamos dizer assim para facilitar. A gente tem uma densidade. Ou eu sou duro que nem uma cadeira, ou eu sou levinho que nem uma bexiga. Mais ou menos isso. Para onde que eu vou? Eu sou atraído magneticamente para os meus semelhantes. Se eu sou ruim, se eu sou suicida, se eu sou vingativo, se eu sou usuário de drogas, se eu sou criminoso, se eu sou violento, para onde que eu vou? Pessoal, não tem ninguém com espetinho empurrando você. É física. É lei do universo. É atração magnética irresistível. E aí se criam as chamadas regiões umbralinas, que o André Luiz colocou o nome Vale dos Suicidas, Vale dos Homicidas, Vale de não sei o quê. O que é isso? É uma atração magnética. Ok? Pergunta para ti, pô, mas será possível que ninguém vai lá? Vai. André Luiz. Ele explica. Não adianta ele Então, vai e outro não ver. vai. A pessoa está cega do quê? Ó, você não precisa mais matar o cara. Você já desencarnou. Eu vou me vingar. Mas olha, vem com a gente. Eu vou te mostrar uma coisa bem melhor. Faz isso na quarta-feira aqui. Tem uma coisa muito melhor. Eu vou acabar com a vida dela. A pessoa está... Ela pode... Então foi Calma, lá, calma. Ela não quis. Isso é diferente. Isso sempre vai. Mesmo André Luiz, que fala, vira para Clarencio depois, né? Fala assim, onde você estava nos 8 anos? Ele falou, eu estava do seu lado. Só que você não podia ver, por quê? Porque sua vibração era tão ruim, você pensava tanto na matéria, tanto nas coisas que você deixou na Terra, que você não conseguia subir a vibração. Qual é o trabalho que a gente faz aqui de quarta-feira? Erguer a vibração desses irmãos. Como é que o espírito que conduz o trabalho faz isso? Ah, porque eu fui um cara que eu não tive nada a vida inteira, tudo deu errado, só me judiaram. Então, mas você não lembra do colo da sua mãe? Lembra que sua mãe te pegava no colo, te fazia carinho? Olha, gente, o pouquinho que eleva a vibração desse irmão espiritual é o suficiente para o resgate. Aí ele já... Agora abre o olho, você está vendo, nossa, quanta gente de branco. Olha lá na porta quem está lá. Minha mãe! Foi o suficiente para sair daquela catarse, vamos falar assim, né? Daquela... Ele está fechado num ódio. Então, mas mesmo assim, às vezes acontece também ele não ir na primeira vez, não é? Ele volta outras vezes, ele precisa de mais. Sim, não é? exatamente. Ou à noite também, os médiums geralmente, né, assim, trabalhadores, à noite também eles podem visitar o umbral, não podem? Podem, são feitos trabalhos lá de Fazem resgate. trabalhos de resgate. Sim, pode. Durante a noite. Sim, enquanto dormem, assessorado dos mentores, Sim. né? A gente faz isso consciente, faz isso aqui na casa, faz enquanto dorme. Quando acaba o trabalho aqui, o trabalho continua lá. Mas aí eles Sim. saem, quando eles são resgatados do umbral, eles vão para os hospitais. Aí são recolhidos para as colônias, vão na tal da Câmara de regeneração, né? Primeiro tratamento, pronto-socorro, vai ser limpo, porque está sujo. Já viram o espírito sujo? Na concepção deles, eles estão, né? Então eles são tratados e aí começam a ter o entendimento. Vamos fazer o quê? São trazidos aqui para assistir palestra como essa. Estão aqui agora. Tem palestras lá. Então você aprendeu aqui? Vamos lá numa casa espírita para você ver os que ainda estão igual a você. Perfeito, pessoal. Mas esses que saíram do umbral e ficaram... É que é a mesma pergunta. A
você falou sobre o umbral. Aí essas pessoas que ficam num loop quando elas desencarnam, são situações diferentes, é isso que eu não entendo. E essas que têm essa vibração ficam no umbral. Aí a pessoa sofreu um acidente e aí ela desencarnou e ela fica nesse loop. São situações iguais? Não. Cada caso é um caso. Sai dessa situação. Só fica num loop ou só fica na região umbralina quem está vibrando mal. Paulo, sempre fui bom, sofri um acidente, bati o carro, você vai acordar lá no hospital. Nossa, que hospital limpinho, bacana, quanto médico legal, né? Cadê minha mulher? Então, né? Tem uma coisinha para te contar. Pessoal, 70% dos espíritos não percebem que desencarnaram. Ok? No começo da história, eu falei que nós somos muito materialistas. Nós leva daqui um material. E nós fica perturbado porque nós estamos lá pegados aqui. Uma vez socorremos aqui um espírito na quarta-feira, um tempo atrás, não é essa equipe que está aí, o espírito chegou falando assim, ó, pô, bacana, hein? Esse trote de hoje vocês capricharam, agora vai, me libera que eu preciso voltar para o trabalho. Aí todo mundo falou, não, irmão, você não está entendendo. Falou, meu, pode sair aí, que agora vocês deram um trote legal. Ele pensou que era uma brincadeira dos colegas de trabalho. E ele estava desencarnado, era um cara workaholic. Ele só pensava no trabalho, no trabalho, no trabalho. Né? Fala, você ia perguntar. Eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença do médium encarnado aqui, e que ajuda esses espíritos, né? Dos espíritos desencarnados que também tentam ajudar eles? Tem diferença? Um é ferramenta. O médium encarnado é uma ferramenta utilizada pelos espíritos desencarnados para socorrer espíritos e muitas vezes para ajudar os outros encarnados. O médium fazendo um atendimento médico na cabine está atendendo encarnados. Né? O que é o médium? Pessoal, o médium não é um santo. Médium não é o padre do espiritismo. Médium são espíritos muito endividados. Muito endividados. Que têm a oportunidade do trabalho para corrigir suas falhas. É isso que nós somos. Eu falo sempre, né? A gente vem de uma formação muito católica e acha que o médium é o padre do espírito. Não, ao contrário, ele é o trabalhador e o trabalhador braçal. E ele é a ferramenta dos espíritos. Né? Ele já está evoluindo, se ele não usa a mediunidade dele para trabalhar. Que ele pode até saber que ele vê coisa, sente coisa, né? Ou tem gente que sente, tem gente que vê, mas não faz nada, não ajuda no trabalho. Complementação da Fátima. E aquele médium que tem tudo isso aí, vê tudo tal, e não faz nada, então, falei, então, aquele que podendo fazer o bem não faz o mal. No livro, não no filme, Os Mensagens. Ela perguntou qual a diferença entre... Um é ferramenta e o outro é espírito. A diferença eu já falei. No livro Os Mensageiros, né, que fala sobre os médiuns, o livro é bem diferente do filme, viu, pessoal? É bom ler o livro. Ele fala lá que de cada 30 mil médiuns preparados para o trabalho, apenas 9 exercem a mediunidade. Desce um monte de gente aqui com... Não, porque eu vou ser médium, vou trabalhar pelo próximo. Chega aqui, praia, surf, sol, carro zero. Fala que segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira na casa espírita à noite. Não é para poucos, não. Legal? Fala, pessoal. Fala, Fer. Muitas vezes a pessoa vem no centro, né? Chega aqui super disposta, ela chega aqui morrendo de sono, parece que está atordoado, entra em perturbação. Entra em perturbação. Né? E aí sai e acorda, assim, indiretamente para estarem trabalhando. Ó, pode ser duas coisas. Primeiro, pode ser um cansaço físico do dia a dia. Ok. Normalmente, é um trabalho energético da espiritualidade na pessoa. Tá? É uma troca energética,
é uma série de condições energéticas e a forma do corpo reagir. Então pode sim dar uma certa sonolência. Mas o que a gente deve fazer? Deve tentar evitar isso, né? O médium, se bobear, ele se confunde no trabalho e ele dorme. Ah, isso é mediunidade sonambúlica? Não, isso é dormir. É muito tênue. É uma diferença. Mas as pessoas, normalmente, é muito comum, as pessoas que vêm a casa, as palestras já não ajudam muito, né? Mas, o bocejar é a troca de energia, né? Aí a gente vai falar uns 5 minutinhos, vai. Angelão, quer falar um pouquinho do que você vê lá no passe? Vai valer a pena. Ó, eu falar... Ó, deixa eu só falar uma coisa. Não fica sem vergonha. Eu falar é eu contar a história que eu vi. Vocês vão falar de quem vê. Manda abraço. Passe. Meu nome é Ângelo, talvez todos me conheçam, né? Faço parte dessa casa aqui com muita alegria e com muito amor. Então, o que o Paulo está falando aqui, nem sempre foi assim para mim, né? Então já tenho o quê? Não, 10, uns 25 anos que eu participo assim dessa casa. Mas indo embora e efetivamente trabalhando na casa, né? A gente fala trabalhando, participando da história de Jesus, né? Nessa casa. Já tem uns 4, 5 anos. Então, eu acho que não é mérito para ninguém o que eu vou falar, nem muito menos o meu. Eu acho que não é essa a intenção, nunca vai ser. Uhum. Mas o quanto a espiritualidade tem se mostrado positivamente preocupado com as pessoas que aqui estão e que vêm aqui em busca de um auxílio, de um tratamento, de um consolo, de um esclarecimento, e cada vez mais a gente vê isso acontecer. Então o Paulo fala, e eu falei para ele semana passada, eu vou começar a escrever um livro, né, das coisas que a gente consegue aí pela espiritualidade ver. Mas não é um ver, estou vendo. Eu sei que eu sei. É isso que um ver aqui, né? É um ver aqui. Mas é um ver tão verdadeiro, né, que às vezes a gente fala assim, sabe que eu estou ficando louco? Posso dar um exemplo? Pode. Posso dar um exemplo para vocês entenderem o que é a vidência? Vocês já lembraram de um sonho? Já. Vocês viram o sonho? Não, ele mora aqui, não é? A vidência é igual. A gente sabe a situação. Então até eu falei para o Paulo assim, Piorou, né? Um dia, né? Eu até falei para ele que eu queria preparar até alguma coisa, mas hoje foi meio de supetão, né? Mas só fala pra gente o que você vê lá. Então, Uma coisinha pra nós. O que importa é a gente estar de coração limpo e presente na reunião e no passe principalmente, porque vocês não têm ideia do quanto a espiritualidade se preocupa com cada um de vocês, mas não se preocupa individual, com muito amor. Então eles sabem exatamente quem vai entrar, onde vai sentar e o que vai ser realizado. É impressionante. Então, um exemplo... Tá falando lá da cabine. É. Ele sabe onde cada um de vocês vai entrar e vai sentar lá dentro. O Paulo acho que já disse aqui, né? Então essa casa ela tem correntes espirituais, né? De índios, preto velhos, padres, médicos espirituais que fazem um trabalho mediúnico, né? As noites que a gente faz aqui os trabalhos e também aproveitam para realizar nas cabines de passe. E esse tratamento é como se fosse marcado. Quando cada um entra nesta casa, ele já é marcado com um laço fluídico. Então, na semana passada, né, eu estava lá e entravam algumas pessoas, elas se sentavam. 3 delas eram marcadas com um laço dourado, em volta do perispírito. Bom, e aí? Não sei. De repente, é muito impressionante e muito rápido. Aquele ambiente, ele se enche de luz e pureza, as pessoas sentam, aquelas que são envolvidas por um laço, e muitas delas são tratadas por médicos. Então, na última reunião, eu não sei se todos estavam aqui, né? A maioria. Eles foram até tratados por esse trabalho. Pode ser até um desses. Então as pessoas, elas pensaram em Jesus, como, né, o nosso amigo o Wagner fala, né?
E aí elas são emancipadas em perispírito. Né? Como se fosse você estivesse dormindo, ligado por um cordão, e o seu perispírito ali como se fosse uma mesa cirúrgica. Então nós tivemos uma cirurgia no joelho, eu via o osso. Tivemos uma cirurgia cardíaca, que víamos a válvula do coração ser tratada. E víamos também uma pessoa com muita enxaqueca. Não sei se alguém tem, né? Enxaqueca. Mas a pessoa, eu fiquei abismado, porque eles faziam o que na enxaqueca? Eles, como se tivesse o perispírito envolvia um laço na mente da pessoa, abria como um leque e punha fluido. Agora eu falava assim, mas que fluido? Fluido cósmico. É isso que a gente está mergulhado nele. E não é uma bênção, não é nada disso. É um fluido revitalizador. Então a gente fala que são fluidos que cada um tem a sua especificação. A gente fala, às vezes fala de cor, né? Mas é a vibração com que esse fluido traz de tratamento. Beleza. E aí, essas pessoas saem, né? Top. E aí, Só assim. Tudo isso aconteceu durante o Pai Nosso. minuto e meio, Quando vocês estavam sentados no Pai Nosso. Que o pessoal faz uma oração, tá? é muito rápido. E aí, essas pessoas saem, um fluido branco faz uma limpeza e entra outras pessoas. E aí, é uma outra corrente, a gente percebe muito claramente. São padres, né, que viveram há muito tempo, né? E a gente fala assim, mas para quê? Padre dentro do Espiritismo? Fazendo o quê? Para quê? Então eles têm o costume de colocar a estola assim, ó. Coloca a estola na pessoa e eles são responsáveis pelo tratamento psíquico de todos que ali estão. E falar hoje quem não tem um psique meio mais ou menos, né? É um pouco meio complicado, mas eu acho que a casa espírita tem essa função. E eles dizem assim, que metade do tratamento do passe depende das pessoas que lá estão. Com que intenção estão? Com que propósito e vontade de receber? Então, quando a gente entra dentro da cabine do passe, a metade do nosso tratamento, ou do nosso acolhimento lá, depende de nós. Então, entrar com essa convicção e com essa certeza que vai ser auxiliado, que vai ser amparado, que vai ser esclarecido. E tudo isso começa dentro dessa sala. O Paulo acho que fala isso, né? Que aqui todas as noites que a gente começa as reuniões, né? Que desde agora estamos sendo tratados. E é verdade. É muito verdade isso. Então, cada semana eu falo que tem uma história diferente e que traz ainda mais convicção e certeza para os trabalhadores que lá estão e participam, e que fique mais claro para vocês, né? Que participar dessa casa não é só a gente sentar aqui e estar recebendo um ensinamento, né? Vocês são doadores de fluidos também, né? Então, às vezes você entra na cabine do passe, hoje eu estou bem, mas eu quero receber um passe. Talvez eles usam a tua energia para que outras pessoas ali sejam beneficiadas. Então, nem sempre a gente recebe, às vezes a gente doa. Porque a gente está naquele dia, está bem, está melhor, está vindo na casa, está participando, está se orientando, está se equilibrando. Isso vai fazendo muito bem. Então, com isso tudo, o propósito da Casa Espírita é cada vez mais, não é encher esse salão. Nunca vai ser. É formar aqueles que estão aqui como homens e mulheres de bem. Então, vindo para casa, você vai se tornando mais equilibrado, você vai compreendendo que a sua vida pode ser melhor, você vai entendendo o que acontece muitas vezes com você, principalmente os médiuns, né, que recebem, tem algumas... Né, todos somos médiuns, né? Todos somos médiuns. Não esquecer disso. Somos influenciados. Então, a Casa Espírita traz esse ensinamento, né, traz esse consolo. Então, gente, eu acho que a ideia é o quê? É a gente vir de coração aberto, puro. E se a gente tiver que pensar lá fora para alguém, isso já aconteceu também uma vez. Já aconteceu também uma vez. Uma pessoa pensou fora daqui, né? E aí o pensamento alcançou aonde ela buscava. E aí os irmãos espirituais
em pensamento, alcançaram esta pessoa e à distância reorganizaram os pensamentos. Eles falam que a ansiedade hoje, né, que a gente vê que está muito essa em explosão hoje em dia, ela é tratada também nessa casa. Então eles falam, principalmente os padres, que eles fazem reorganização fluídica, mental, para que a pessoa saia daqui, né, mais equilibrada, mais tranquila, e lá fora é o dia a dia, né? É o batidão que a gente fala, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tem muita história para Tem muita história, né? né? Contar e para falar, né? Então cada semana é uma história diferente. O pessoal que está aí junto sabe, né? E alguns deles também aí que participam do passe também sente muita coisa, né? Os médiuns principalmente aí que está na cabine do passe, as mãos, né? Porque o passe ele acontece, nós somos só o veículo, o passista que está lá não é nada, né? É Só o fio. Só o fio que conduz. Então essa energia e esse fluido, ele só é capaz de alcançar porque alguém, né, um espírito benévolo está ali, ó, na boa intenção também. Então ele é o canal de comunicação que vai trazer para as pessoas isso. Então alguns médiuns aí têm essa percepção e ainda mais vai confirmando, né, porque às vezes a pessoa sente, percebe e que se confirma. Então é só bênção, né? Podemos falar. Eu vou contar uma rapidinho, vai, só pra gente acabar. Um dia ele comentou comigo, né, antes de falar, Paulo, eu vi um negócio meio estranho lá. Tiraram o perispírito da pessoa que estava tomando passe, botaram numa maca, abriram o fêmur dela e jogaram um fluido azul. Eu falei, é? Você sabe quem foi? Eu falei, acho que foi aquela pessoa ali. Eu falei, tá bom. Aí eu depois saí, né, fui anotar as fichas, aí fui conversar, tudo bem, tudo bem. Como está de saúde? Ah, tem uma osteoporose. Eu falei, olha aí. Confirmou, né? Então, isso aí, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Vamos então encerrar? Então, cadê? O Vagnão? E lembrar que nós trazemos também lá de fora para cá, para dentro, né? Um monte de irmão espiritual. Todo mundo aqui é um micro-ônibus, todo mundo aqui é uma van de irmão espiritual, viu? A gente traz um monte de irmão para ser socorrido aqui na casa. Aí, ó, não é influenciar vocês não, mas quantas vezes vocês já ouviram falar assim, a pessoa sobe e fala, nossa, parece que eu tirei o mundo das costas. Uhum. Tirou. Eles são socorridos ou eles voltam? Sempre são socorridos, mas tem o livre-arbítrio e podem errar de novo. Jesus já dizia isso, né? Jesus, quando curava, o que ele falava para as pessoas? Vá e não erres mais, para que não te suceda coisa pior. Muitos desses espíritos são socorridos, têm um entendimento, mas optam por continuar uma vingança, continuar uma perseguição. Faz parte, tá bom? Beleza, gente? Por isso que a gente fala, pessoal, é um processo de atendimento, é um processo de tratamento. Legal? Então tá bom. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Ângelo, pela sua visão. Pessoal, uma boa noite a todos, até a próxima segunda.